Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro aqui neste momento em que nós vamos corrigir uma questãozinha básica que foi aplicada em um concurso anterior da Fundação Carlos Chagas. Como você bem sabe, periodicamente nós estamos nos encontrando aqui no Facebook, estamos encontrando também no meu site para resolver questões, para trocar algumas ideias sobre a forma de elaboração de questões pelas principais bancas examinadoras do país. Fundação Carlos Chagas, CESP, ESAF, FGV. Então nós vamos encontrar aqui periodicamente para trocar umas ideias. Porque você bem sabe que é importantíssimo conhecer a forma que a banca costuma utilizar, o perfil que ela costuma seguir ao elaborar uma questão. Porque se você já o conhece, certamente você vai ter muito mais facilidade para acertar a questão. Isso é fato e não se discute. Claro, hoje vamos corrigir só uma questãozinha. Mas se você quiser ter acesso a dezenas de questões comentadas gratuitamente, é só clicar aqui, ó, www.professorfabianopereira.com.br. Clique lá no site em aulas gratuitas e aí vai sair um universo de questões gratuitas para você assistir e afiar o seu taco para caçapar a sua prova e garantir a sua aprovação. Beleza? Então, vamos lá. Corrigiu a questãozinha que caiu no concurso de analista de controle externo no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em 2012. Olha só que questão bacana. A questão diz o seguinte. O ato administrativo vinculado. A. Pode ser objeto de controle judicial, quanto aos aspectos de legalidade, conveniência e oportunidade. De cara eu vou dizer, essa alternativa está errada. Olha, primeiro, só fazendo um resuminho aqui. Cuidado para não confundir ato vinculado com ato discricionário. O que é o ato vinculado? Ato vinculado é aquele que a própria lei já estabeleceu todos os requisitos, todos os elementos que deveriam ter sido observados no momento de sua edição. E quais são esses requisitos? Para a doutrina majoritária, 5 são os requisitos ou elementos de um ato administrativo. São eles: a competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. Então, gente, esses são os 5 elementos, os 5 requisitos básicos de um ato administrativo. Em algumas situações, a própria lei já define previamente quais são esses 5 requisitos do ato administrativo. A própria lei que define. Então o administrador ele não tem nenhuma margem para decidir sobre conveniência, sobre oportunidade, em relação à edição do ato. A própria lei estabeleceu todos os elementos. Se a própria lei estabeleceu todos os elementos, então este ato aqui vai ser chamado de ato vinculado. O agente público, ao editar esse ato, ele está vinculado ao que a lei determinou, ao que a lei estabeleceu. Isso é ato vinculado. Em outros momentos, a legislação, ela se incumbe apenas de definir previamente quem vai ser competente para editar o ato, competência, qual vai ser a forma a ser seguida no momento da expedição do ato? Vamos supor, vai ser um decreto, por exemplo, vai ser uma resolução? E qual é a finalidade daquele ato? Tanto em sentido amplo quanto em sentido estrito. Aí a lei estabelece só esses 3 primeiros elementos. E deixa o motivo e o objeto a cargo do administrador. Ele é que vai decidir sobre motivo e objeto. Então, nessa espécie de ato, nós teremos ato discricionário. Esse será um ato discricionário, porque esses 2 últimos elementos aqui foram definidos pelo administrador. E se o ato é discricionário, o agente público vai ter uma margem para decidir. Uma conveniência aqui, uma oportunidade ali, ele vai ter essa margem de decisão. Vai ter uma maior liberdade para atuar, para decidir. Então esse é o ato discricionário. Tanto os atos vinculados quanto os atos discricionários podem ter a sua legalidade analisada pelo Poder Judiciário.
Pode? Pode. O Poder Judiciário pode analisar tanto os atos discricionários quanto os vinculados em relação à sua legalidade, para verificar se eles foram editados em conformidade com a lei. Isso não se discute. No ato vinculado, não existe discricionariedade. Não existe oportunidade a se discutir, porque a própria lei já decidiu todos os elementos do ato. Portanto, olha o que está escrito na letra A. O ato vinculado pode ser objeto de controle judicial quanto aos aspectos de legalidade. Legalidade pode. Conveniência e oportunidade. Não. Porque no ato vinculado não se discute conveniência e oportunidade. Isso somente se discute no ato discricionário. Então, a letra A está errada. B. Por ser revogado pela administração, por razões de conveniência e oportunidade, ressalvados os direitos adquiridos e assegurada a apreciação judicial. Pode ser revogado, não. Por quê? Atos vinculados não podem ser revogados. Por quê? A revogação está intimamente relacionada à oportunidade, à conveniência. E quando falamos em ato vinculado, não tem esse negócio de conveniência, não tem esse negócio de oportunidade, porque a própria lei que estabeleceu tudo previamente. Se não tem esse negócio de conveniência, esse negócio de oportunidade, então o ato vinculado não pode ser revogado. Está errada a letra B. Ok? Letra C. O administrativo vinculado possui todos os elementos definidos em lei. Aí, ó, no quadro. E pode ser objeto de controle de legalidade pelo judiciário e pela própria administração. Certinho. Não é só o judiciário que pode controlar a legalidade desse ato. Não, a administração também pode. No exercício do seu poder ou princípio da autotutela. Certinho, letra C. Letra D. O ato vinculado possui objeto, competência e finalidade definidos em lei, cabendo à administração avaliar os aspectos de conveniência e oportunidade. Não são só esses três requisitos aí que estão previstos no ato vinculado, não. A lei estabelece todos. E a administração não tem esse negócio de conveniência e oportunidade, não. Conveniência e oportunidade é só no ato discricionário. Letra E. Pode ser objeto de controle pelo Poder Judiciário em relação aos elementos definidos em lei, constituindo prerrogativa exclusiva da administração a sua revogação por razões de conveniência e oportunidade. E aí? Tem que revogar ato vinculado. Ato vinculado que define a lei. E revogação está intimamente relacionada à discricionariedade. Discricionariedade não combina com ato vinculado, porque não tem margem para o administrador decidir. Então, no contexto geral, somente no restou a letra C de casa, que é a resposta da questão. Bacaninha, né? Tá vendo como é que a questão é muito light? Então é isso aí. Muito obrigado por ter acessado esta aula e por estar frequentemente acessando esse site aqui, ó, www.professorfabianopereira.com.br. É um prazer poder contribuir com a sua aprovação em concurso público. Só não se esqueça de mandar um e-mail e avisar quando é que vai ser o churrasco da comemoração da aprovação. Beleza? E se mandar passagem aérea para eu chegar lá, melhor ainda. Um abraço, boa sorte, tchauzinho.